Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos iniciar com a nossa correção e depois vamos para a nossa aula, tá? Então, vamos lá para a nossa correção. Eu vou ler o texto da nossa questão e vou construir passo a passo, junto com vocês, a forma que você deve construir a cadeia alimentar dessa questão, ok? Então, vamos lá. A questão inicia dizendo o seguinte: em uma região do litoral brasileiro, as algas servem de alimento para caramujos. Então, a primeira informação que eu tenho é que algas servem de alimento para caramujos. Então, eu vou lá no meu desenho e vou criar algas servindo de alimento para caramujo. Vamos lá. E aí, então, nós vamos para a nossa próxima informação. Algas servem de alimento para caramujos, como nós já colocamos aqui, e também para os peixes baiacu. Então, o que eu vou fazer? Eu já sei que a alga serve de alimento para caramujos, mas também serve de alimento para os peixes baiacu. Então, o que eu vou fazer? Vou adicionar peixe baiacu. Depois, eu vou para a nossa próxima informação. A alga serve de alimento para caramujo, para os peixes baiacu e linguado. Então, eu vou colocar aqui que a alga serve de alimento para caramujos, para peixe baiacu e também para peixe linguado. Então, eu vou adicionar aqui também o peixe linguado. E aí, então, nós partimos para nossa próxima etapa. Vamos retornar à nossa questão. Ok, já fizemos algas servindo de alimento para caramujos, para peixes e para baiacu e para linguados. Agora, nós temos a informação aí, segunda informação, os baiacus também se alimentam de caramujos. Então, eu já sei que eles se alimentam de algas e de caramujos. Então, eu vou esquematizar isso. De que forma? Só direcionando as setas. Então, vamos lá. Baiacus também se alimentam de caramujos. E aí, nós vamos retornar à nossa questão. Vamos lá. Próxima informação que ela nos dá. Os baiacus também se alimentam de caramujos. Ok. Vamos conferir. Baiacus também se alimentam de caramujo. Caramujo serve de alimento para baiacu. Linguados e baiacus são predados por aves marinhas como mergulhão. Então, linguados e baiacus são predados por aves marinhas como mergulhão. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o mergulhão se alimenta de linguado e de baiacu. E nós vamos esquematizar isso. Vamos para a nossa próxima etapa. Sendo que os linguados são presas para as garças também. Então, vamos colocar isso no nosso esquema. Linguados servindo de presas para as garças. A mesma coisa aqui. Garça se alimenta de linguado. Vamos lá? Ok? Então, a nossa teia alimentar ficará dessa forma, certo? Algas servem de alimento para caramujos, para peixe baiacu, para peixe linguado. Caramujo serve de alimento para o peixe baiacu. O peixe baiacu também serve de alimento para o mergulhão. O peixe linguado também serve de alimento para o mergulhão e para a garça. E aí nós temos aí uma outra questão que aí está na nossa letra B. Vamos lá para a nossa letra B. A gente vai olhar bem aqui para a nossa teia alimentar que construímos e vamos responder a letra B a partir dela, ok? E aí na nossa letra B nos pergunta então o seguinte: quais dos seres vivos dessa cadeia alimentar são classificados como produtores e qual a sua importância? Bom, produtores, nós vamos observar bem aqui a nossa teia que nós construímos. Os produtores, lembrem que eles são aqueles seres vivos que produzem o seu próprio alimento. Então,
Está bem claro aqui que são as algas, certo? As algas são os seres produtores dessa teia alimentar. E por que eles são importantes, né? Que é o restante da nossa pergunta. Qual a importância desses seres vivos para essa cadeia alimentar? Então, a importância, gente, eles produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese e, sendo assim, eles são a base da cadeia alimentar. Porque se eu não tivesse as algas, logo os caramujos, os peixes baiacu, os linguados não teriam como se alimentar e, consequentemente, todo o restante da cadeia alimentar não teria como se alimentar, ok? Então, formulando aqui a nossa resposta, colocando da seguinte forma: nessa cadeia alimentar, os seres vivos produtores são as algas. Elas são responsáveis por transformar a energia luminosa do Sol em alimento por meio da fotossíntese, sendo assim a base da cadeia alimentar, ok? Só para formular, deixar escrito para vocês verem qual é a forma correta de vocês colocarem a letra B dessa questão, ok? Então essa foi a nossa correção da atividade de hoje. Agora vamos para a nossa aula. O objetivo da nossa aula é compreender de que forma os seres decompositores atuam na natureza. E para que nós possamos entender isso, nós precisamos relembrar que alguns seres vivos produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese, como as plantas, os vegetais, as algas. Esses seres vivos são chamados de produtores, porque produzem o seu próprio alimento. Já os animais necessitam de outros animais para que eles consigam o seu próprio alimento. Alguns deles buscam plantas, folhas e frutos e outros vão atrás das suas presas. Esses animais são chamados de consumidores. Os que se alimentam de plantas são chamados de herbívoros ou consumidores primários. Já os animais que se alimentam de outros animais são considerados carnívoros ou consumidores secundários. Vamos refletir juntos. Se apenas os produtores podem produzir alimento, isso significa que os consumidores dependem dos produtores. Nós também somos consumidores. Todos os alimentos vêm direto ou indiretamente das plantas. E aí você pensa, tia, mas será? Como pode ser que o queijo que eu comi pode ter vindo das plantas? Mas isso é fácil explicar. Pense junto. O queijo, ele é feito com leite. O leite veio de uma vaca que comeu um capim e o capim é um vegetal produtor. Agora ficou fácil, né? Então, na verdade, esse é o ponto que eu quero chegar. Os seres decompositores. Os seres decompositores, eles se alimentam de seres que já morreram. Como assim? Eles realizam a limpeza dos ecossistemas e devolvem ao solo os nutrientes. Ou seja, se eu tenho um alimento que está parado, em estado de decomposição, ou um animal que já está morto, é aí que os seres decompositores vão entrar em ação, servindo assim para limpar o solo. Então, sabendo da existência dos seres decompositores, nós podemos imaginar a cadeia alimentar como um ciclo que nunca se encerra. Por exemplo, a grama, que recebe seus nutrientes através do sol e da água, e assim ela cresce, que serve de alimento para o gafanhoto, o rato, que come o gafanhoto, a cobra, que come o rato, a águia, que come a cobra, e quando a águia morre, os fungos, que são os seres decompositores, transformam o corpo da águia em nutrientes para o solo, e assim o solo fica fértil novamente para o crescimento do capim.
Dessa forma, nós entendemos a existência de 3 tipos de seres vivos: os produtores, os decompositores e os consumidores. E todos eles compõem o ambiente, sendo os produtores, que podem ser os vegetais, eles podem ser consumidores, que são os animais, ou podem ser decompositores, que são fungos e bactérias.